Life com a Mary Kay. Eu estou muito feliz, é uma honra estar aqui apresentando esse workshop para vocês. Meu nome é Saulo Velasco, sou psicólogo e professor da The School of Life. Hoje nós vamos falar de uma habilidade emocional que é central para o desenvolvimento do nosso sucesso. A gente observa, às vezes, pessoas realizando coisas incríveis, fazendo feitos maravilhosos, alcançando posições interessantes, conseguindo status social. E, às vezes a gente olha para essas pessoas e acha que elas possuem algum talento especial, ou às vezes um conhecimento técnico especial que permite que elas alcancem essas posições. Mas quando a gente observa com calma o que essas pessoas estão fazendo, a gente descobre que o talento que elas possuem é muito mais emocional do que um talento intelectual. É a autoconfiança, essa característica da nossa alma curiosa que permite que a gente coloque todos os nossos talentos em prática, todo o nosso conhecimento em prática. E é sobre esta habilidade que nós vamos falar hoje, a confiança ou a autoconfiança, que depende menos, de talentos ou conhecimentos técnicos, mas do aprimoramento dessas habilidades ou dessa inteligência emocional. Nós vamos observar hoje que essa confiança, que eu estou querendo dizer, ou a autoconfiança, ela é um tipo de habilidade que ela não se ensina na escola tradicional. A educação formal ela nos ensina um conjunto de habilidades técnicas que permite que a gente realize coisas muito específicas no nosso dia a dia e na nossa vida profissional, mas existe uma confiança generalizada que se aplica às diversas situações da nossa vida, as situações de relacionamento interpessoal, de relacionamento no trabalho, de relacionamento no namoro, no relacionamento amoroso de maneira geral. E essa confiança generalizada que permite que a gente, por exemplo, seja capaz de pedir algo que não nos foi oferecido, de não se preocupar excessivamente com o que as pessoas vão pensar a seu respeito, de não superestimar demais os outros, achar que eles são tão melhores assim do que você, de entender como sempre vai ser difícil conquistar aquelas coisas que mais valem a pena na nossa vida, de aceitar as nossas inseguranças, as nossas fraquezas e a nossa estupidez, aquela confiança que permite que a gente não interprete os nossos erros como um sinal de fracasso absoluto, e aquela confiança que nos dá a fé e o otimismo de saber que as coisas podem ser mudadas para melhor. A boa notícia é que a confiança, ou essa autoconfiança, ela não é um traço fixo de personalidade, ela não é um dom inato, ela é simplesmente uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela pode ser exercitada, ela pode ser treinada. Então, assim como a gente vai para uma academia de ginástica treinar os nossos corpos para mantê-los em forma, e a gente precisa fazer esse treino regular, a gente também precisa exercitar as habilidades emocionais, e a autoconfiança é uma delas, para que a gente consiga manter essa confiança em dia, manter essa confiança firme no nosso repertório. Então, a gente precisa treinar regularmente para mantê-la em forma. Isso significa que, felizmente, ninguém aqui precisa aceitar o seu nível de confiança que possui atualmente. Qualquer que seja o seu ponto de partida inicial, a gente pode aprimorar essa autoconfiança. O objetivo dessa aula é ver como nós fazemos isso, como nós vamos aprimorar essa autoconfiança ao longo de 6 lições. 6 lições que representam um conjunto de ideias, ou um conjunto de atitudes que a gente precisa manter em primeiro plano no nosso dia a dia para conseguir mantermos mais confiantes. Eu não vou listar todas essas ideias agora, mas ao longo da aula a gente vai passar por cada uma dessas 6 ideias ou desses 6 grandes tópicos que vão ajudar vocês a entender de onde vem, às vezes, a nossa insegurança e especialmente o que a gente pode fazer com ela. Bom, então, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre como fazer amizade com o nosso idiota interior. Então, a gente vai analisar aqui algumas situações que tipicamente produzem insegurança nas pessoas. Percebem, enquanto eu vou falando, se isso se encaixa, como isso se encaixa na vida de vocês, ou situações parecidas com essas, ou análogas a essas que vocês já possam ter vivido, que isso traz uma certa ansiedade, uma certa insegurança. Uma delas é falar em público. Aqui nós temos a Lucy Gilder, que é a diretora científica, ou a cientista-chefe da Mary Kay, apresentando aqui na reunião anual de dermatologistas latino-americanos no ano passado.
em 2019. Né? E essa situação de se apresentar em público é uma situação que pode trazer insegurança, aquele medo de esquecer o que tem para dizer, o medo de gaguejar, medo de transparecer que está nervoso, né? Que é uma situação em que a gente está exposto publicamente, os holofotes ali estão virados para nós. Esse é um tipo de situação que traz insegurança. Uma outra situação também, que eu acho mais típica da vida de vocês, consultoras, é os momentos de venda, né? As sessões de beleza, né? Que é o momento que vocês estão dando aquela consultoria. Né? Esse é outro momento que pode trazer uma certa insegurança, um certo medo também de cometer algumas gafes, né? Uma certa ansiedade na hora ali de vender, né? Uma certa insegurança, às vezes, com o que eu vou dizer, se o que eu vou dizer vai fazer sentido para a pessoa, se eu vou conseguir convencê-la ou não. Então, nesses dois tipos de situação, de novo, a gente tem aquela similaridade. Nós estamos diante de uma situação de exposição pública, em que as pessoas estão ali para me ouvir, estão para ver o que eu tenho para fazer e o que eu tenho para dizer. E nesses tipos de situações, a gente está vivendo duas emoções contrastantes. Por um lado, a gente tem um desejo muito grande. Uma emoção é o desejo. Um desejo de parecer séria, né, de parecer competente, de parecer uma pessoa experiente, que convence as pessoas, de parecer independente, elegante, de parecer calma. Mas, ao mesmo tempo que nós temos esse desejo, a gente também tem um medo muito grande. E um medo de parecer idiota. Né? Um medo de parecer carente, de parecer frágil, insegura, ansiosa, esquisita, enfim, de parecer uma perdedora. E nesse tipo de experiência, nesse tipo de situações em que nós estamos no foco da atenção, é muito comum a gente se recuar. A gente recuar diante de desafios, né, diante de problemas ou diante de situações em que existe algum risco, que a gente observa, né, que existe algum risco de parecer ridículo. Né, e a gente acaba não se aventurando muito. E a gente acaba, com isso, perdendo as melhores oportunidades da nossa vida. Porque, geralmente, são essas situações em que nós temos essas emoções conflitantes, um desejo muito grande de parecer sério, um medo também muito grande de parecer idiota. Geralmente, essas são as situações mais interessantes da nossa vida. Elas são interessantes exatamente porque nós estamos no foco da atenção. Né? E a maioria de nós tenta fugir disso. Né? Eu fico tentando parecer o tempo inteiro o que está aqui nessa primeira coluna. Né? Eu quero parecer competente e tal. Acredito que é possível levar uma vida séria, sem parecer nem um pouco boba ou idiota. E as pessoas realmente acreditam que é possível fazer essa opção. E quando a gente conta para as nossas amigas ou para os nossos amigos a respeito desse medo, né, que a gente tem de parecer idiota, bobo, inexperiente, geralmente os nossos amigos, as nossas amigas nos consolam dizendo: que é isso? Não, você é linda, você é muito séria, você é calma, você parece tão inteligente, fica tranquila, né? Então as pessoas fazem isso, né? Elas são muito gentis, muito bem intencionadas a tentar nos consolar dessa forma, mas infelizmente esse tipo de consolo não funciona. E ele não funciona por duas razões. A primeira delas é porque é mentira. Né? É mentira. Na verdade, nós todos somos um pouco idiotas, todos temos medos, todos somos inseguros de alguma forma. Né? E se alguém te dizer ao contrário, né, dizer que você não parece com isso, não funciona, porque você reconhece em si uma coisa que as pessoas estão dizendo que você não é. Então, ao invés da gente simplesmente lutar contra as nossas besteiras, as nossas idiotices, né, e as nossas inseguranças, a solução que aqui na School of Life a gente traz é que vocês façam amizade com esse idiota interior, que todo mundo tem. Todo mundo tem um idiota aí dentro de si. Né? Todo mundo tem uma criança assustada, uma criança insegura dentro de si, que é aquele nosso lado que a gente fica o tempo inteiro tentando esconder das outras pessoas. Que a gente fica tentando esconder das pessoas ao falar em público, ao participar das conferências, ao ir para uma sessão de beleza, ao tentar vender. É essa pessoa dentro da gente que nós estamos o tempo inteiro tentando esconder. Porque, no fundo, somos 7 bilhões de idiotas no mundo. Todo mundo é. Todo mundo é meio estúpido, todo mundo é meio ridículo, todo mundo às vezes sente inveja, todo mundo tem uns hábitos estranhos, uns pensamentos esquisitos, todo mundo, vez ou outra, dá vexame, todo mundo às vezes mente descaradamente e depois se arrepende. E essa perspectiva de que todos somos idiotas, ela é fundamental para o desenvolvimento da autoconfiança.
Não é só eu acreditar que, olha, honestamente, reconhecer no fundo da minha alma, não, eu sou idiota. Isso não é suficiente. O que é suficiente é a gente acreditar que todas as pessoas são. Eu sou, você é, as pessoas que estão aqui na School of Life são, as pessoas que estão na direção da Mary Kay são. Todo mundo tem o seu lado estúpido, todo mundo tem o seu lado ridículo e está tentando, de alguma forma, escondê-lo das outras pessoas. Então, eu queria que vocês agora refletissem um pouco sobre isso. Eu queria que vocês pensassem um pouco em si, fizessem um exercício de reflexão e tentem se conectar com esse seu idiota interior. Tente olhar para ele, tente olhar para essas situações que você tenta parecer sério, que você, na verdade, não é. Tenta olhar para essas situações em que você sente insegurança. Tente olhar para essas situações em que você tem medo de errar. E completa essa frase. Pega uma folha de papel aí, pausa um pouco o vídeo e complete aí. Eu sou uma idiota, por quê? Eu posso dizer várias razões pelas quais eu sou idiota. Por exemplo, eu choro assistindo The Voice, eu choro assistindo MasterChef, sabe? Eu finjo, às vezes, que eu não sei o que eu sei. Às vezes uma pessoa vem e me pergunta uma coisa, eu falo que eu sei, depois eu me arrependo 5 minutos depois e fico tentando procurar no Google para saber o que a pessoa tinha me dito. Eu vou, às vezes, saio, vou no banheiro, olho no Google para voltar, me arrependo imediatamente depois. Eu tenho quase uma mania compulsiva de falar que eu sei uma coisa que eu não sei. Tenta pensar em vocês. Por que você se sente uma idiota? E aí, depois de ter feito isso, guarde esse papelzinho e experimente compartilhar isso com outras pessoas. Vocês vão ver que isso é libertador. É muito libertador. Ao invés de você tentar se convencer de que você é sério, de que você é digna, se você aceitar essa idiotice inevitável que todos os seres humanos têm, você vai ver que as suas tolices não vão fazer muita diferença, porque elas só vão confirmar aquilo que você já aceitou a seu respeito. Você vai ver que o medo de falhar e o medo da humilhação não vai te paralisar. Você vai ter mais liberdade para experimentar e, com certeza, experimentando mais, as coisas vão funcionar melhor para você. Experimente fazer esse exercício. Ele é, como eu disse, libertador. A próxima habilidade que eu quero que vocês vamos discutir aqui agora com vocês é superar a síndrome do impostor. Todo mundo também tem uma relação, essa síndrome do impostor, ela é amiga do nosso idiota interior, ela está absolutamente relacionada com esse nosso idiota. Como que ela funciona? De tempos em tempos, a vida oferece para a gente oportunidades únicas, oportunidades de fazer coisas enormes, oportunidade, por exemplo, de se tornar uma diretora nacional, oportunidade de fazer uma apresentação para um público grande, oportunidade de escrever um livro, oportunidade de fazer um evento para 100 pessoas. E nessas situações em que geralmente a gente está em exposição, é comum a gente recuar. E recuar porque a gente se sente um impostor ali. A gente sente que a gente não está no lugar certo, que aquilo não é para mim. O que é essa síndrome do impostor? Ela é uma crença de que as outras pessoas que já estão fazendo isso que a gente quer fazer, que já alcançaram essas posições, ou que a gente observa, que a gente admira, que essas pessoas são legítimas nessa posição. Mas eu sou uma impostora. Por que a gente acredita nisso? Por que a gente superestima as outras pessoas? Por que a gente olha para elas e considera elas legítimas e a gente mesmo como impostoras? Simplesmente porque a gente conhece coisas sobre nós mesmos que a gente não conhece sobre as outras pessoas. Então, a gente conhece os nossos medos, a gente conhece as nossas ansiedades, mas as outras pessoas, das outras pessoas, a gente só conhece aquilo que elas de fato nos dizem, aquilo que elas mostram publicamente. Então, a situação é a seguinte, eu olho para essas pessoas realizando coisas incríveis, as diretoras nacionais, as pessoas dando palestras para um grande público, e eu falo, olha, elas são legítimas, elas merecem estar onde elas estão, porque elas são confiantes, elas parecem ter certeza do que elas estão falando, elas parecem que não cometem erros, parecem calmas, parecem normais. Mas aí eu faço um exercício de introspecção, eu olho para mim mesmo, olho para dentro de mim, e eu vejo que eu duvido de mim, eu fico ansiosa, eu cometo erros, eu perco a paciência em alguns momentos, eu penso umas coisas esquisitas, e aí eu não me reconheço como legítima. Mas o problema com a síndrome do impostor é que, na verdade, todo mundo está nessa segunda coluna.
Todo mundo tem os seus medos. Todo mundo comete erros. Todo mundo duvida de si em algum momento. Todo mundo é meio esquisito. Todo mundo é um pouco ansioso. Né? É porque as pessoas simplesmente não estão compartilhando as suas fragilidades com a gente acredita, né, cegamente que elas não possuem as mesmas falhas ou fragilidades que nós possuímos. Então, o problema com essa síndrome do impostor é que nós somos, geralmente, grosseiramente injustos com nós mesmos e grosseiramente generosos com os outros. Ou seja, a gente usa o que a gente não sabe a respeito do outro a favor do outro, superestimando esse outro, supervalorizando esse outro, e a gente usa o que a gente sabe sobre nós mesmos contra nós mesmos, né? Enquanto, na verdade, todos temos as mesmas fraquezas e as mesmas fragilidades. Vocês devem estar pensando, mas como assim, né? Por que é tão difícil acreditar, né, que o outro tem essas mesmas dificuldades e essas mesmas fraquezas que nós? Às vezes está na cara, mas é difícil a gente acreditar. E é difícil por conta, em parte, do tipo de cultura, né, o tipo de sociedade que a gente vive. Hoje a gente vive numa sociedade do espetáculo, em que as pessoas estão o tempo inteiro compartilhando as suas histórias de sucesso. Então, as redes sociais amplificaram absolutamente essa experiência. Então, hoje está cada um vestindo a sua máscara de sucesso, desfilando no palco, né, compartilhando aí todos os ganhos, né, tudo de bom que você produz na vida. As pessoas estão compartilhando histórias incríveis, de viagens incríveis, né, todo mundo postando foto muito bonita na internet, né, com jantares maravilhosos e coisas incríveis. Né, mas, na verdade, o que há é um grande pacto de silêncio com relação às fraquezas e às fragilidades. As pessoas escondem o seu lado negativo e só mostram para os outros aquilo que elas querem destacar. Elas estão ali contando vantagens e sucessos, mas nunca compartilhando os seus fracassos e as suas angústias. E esse espetáculo, que todos nós participamos de alguma forma, faz com que a gente se sinta muito, muito, muito infeliz, porque a gente vê os outros por uma fachada que a gente não reconhece em nós mesmos. Né? Então, a gente se conhece por dentro e dos outros a gente só se conhece por fora. Bom, a outra razão pela qual a gente se sente impostor, especialmente agora, né, na nossa vida adulta, é porque ao longo da nossa história de desenvolvimento, nós tivemos uma visão muito distorcida do que é ser adulto, né? Uma falsa imagem do que é competência adulta. Se a gente voltar atrás, acho que eu queria que vocês fizessem esse exercício também de reflexão, de olhar para o passado, para a infância de vocês, para a adolescência de vocês, mas especialmente a primeira infância. Tenta lembrar como que vocês olhavam para os pais de vocês e para os adultos em geral. Os adultos sempre pareciam muito fortes, muito confiantes, muito tranquilos, parece que eles tinham respostas para tudo, parece que eles sabiam fazer tudo, né? Eles dirigem carros, eles resolvem todos os problemas, eles falam com eloquência. E a gente olhava para esses adultos e a gente provavelmente cresceu acreditando que ser adulto fosse possuir essa invulnerabilidade, fosse possuir toda essa força, toda essa confiança que a gente, né, projetava nos adultos à nossa volta, especialmente nos nossos pais. E é óbvio que na primeira infância é muito importante esse movimento. Né? Se você é uma mãe, né, é importante que, especialmente na primeira infância, até os 5 ou 6 anos de idade, que a criança saiba que quem está cuidando dela sabe o que está fazendo. É importante para a formação do eu, né, que uma criança saiba que o adulto sabe o que está fazendo. Só que depois que passa essa primeira infância, a gente precisa começar a contar para as nossas crianças que a vida é difícil mesmo. Que a gente também duvida, que a gente também tem medo, que a gente também às vezes não sabe o que vai fazer, o que vai dizer, que às vezes a gente chora, né, que às vezes a gente não tem respostas. Para quê? Para que essas crianças cresçam também sabendo que ser adulto não é ser um super-herói. O adulto também possui fragilidades, o adulto possui fraquezas também. É óbvio que se a gente teve essa história, né, o que a gente precisa agora é dar um salto de fé. Né? Se eu já não posso mais mudar a minha história, o que eu posso mudar é a maneira como eu me relaciono com ela. Eu posso me mudar, eu posso mudar o modo como eu me relaciono com o mundo daqui para frente. E fazendo como isso? Dando esse salto de fé. Né? Por que é um salto de fé? Porque é acreditar que todas as pessoas impressionantes, todas as pessoas admiráveis que a gente conhece, todas as pessoas que a gente é fã, todas essas pessoas também sentem medo, também cometem grandes erros,
também duvidam de si mesmas, também são esquisitas. Né? E é um salto de fé porque provavelmente essas pessoas não vão dizer, elas não vão assumir isso publicamente. Né? Portanto, a gente precisa simplesmente acreditar que não somos só nós que estamos nessa posição. Né? Assumir que todas essas pessoas possuem essas mesmas dificuldades. E que, portanto, ser confiante e ser autoconfiante é compatível, sim, com se sentir assustada, é compatível com cometer erros, com duvidar de si mesmo, com ser esquisita. Isso tudo é compatível com competência, tudo é compatível com confiança e tudo é compatível com sucesso. O sucesso não é não ter medo. O sucesso e a coragem e a confiança é, a despeito do medo, a despeito da dúvida, seguir em frente, sabendo que todo mundo que está conquistando tem essas mesmas fragilidades. E aí, mais um exercício que eu quero que vocês façam agora. Eu quero que vocês reflitam em que situações você se sente uma impostora. Completa, pega aí de novo papel e caneta, pausa o vídeo daqui a pouco e completa essa frase. Eu me sinto uma impostora por quê? Tenta escrever, né, alguma coisa, algumas situações, alguns eventos ou algo na sua vida que marcou muito a sua vida e que você, a partir de então, se sente uma impostora. Por exemplo, eu me sinto impostora porque eu nunca terminei a faculdade, eu me sinto impostora porque eu tenho ataque de pânico em reuniões, eu me sinto impostora porque eu não consigo falar em público, eu me sinto impostora porque eu não falo inglês, eu me sinto impostora, enfim, pelo que você se sente impostora. E depois, tenta compartilhar isso com outras pessoas. Faça esse exercício, né, do compartilhamento das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades. Procure pessoas, as suas outras colegas consultoras, faça um dia uma sessão desse compartilhamento. A gente precisa criar uma cultura em que a gente se sinta à vontade e que as pessoas também se sintam à vontade de compartilhar essas dificuldades e essas fraquezas. Existe uma autoconfiança muito grande que vem disso, de saber que os outros sabem que eu tenho fragilidades, sabem que eu cometo erros, e de eu também saber que as pessoas possuem essas mesmas dificuldades ou outras dificuldades. Então, crie um momento, um ambiente, uma atmosfera na vida de vocês em que vocês possam compartilhar e pedir também para que as pessoas compartilhem com vocês em que situações ou por que elas também se sentem impostoras. Vocês vão ver que as nossas fraquezas não vão mais nos impedir de tentar, a gente vai conseguir se sentir legítimo, né? Porque se todo mundo tem fragilidades, ninguém é impostor. Somos todos legítimos, todo mundo merece aquilo que deseja para a sua vida. E vamos para mais uma aqui, que é a autossabotagem, né? Que é a gente precisa, né, para se tornar confiante, aprender a parar de se autossabotar. Essa autossabotagem, ela tem uma relação muito grande com a síndrome do impostor. Todo mundo, obviamente, quer ser bem-sucedido e bem-sucedido. Todos nós aqui queremos. Mas existe uma coisa muito curiosa, né, que envolve a natureza humana, que é uma coisa muito estranha, que é o fato de que os nossos níveis de confiança, eles dependem daquilo que a gente acha que merece. Ou seja, quanto mais eu sinto que eu mereço alguma coisa, mais confiança eu tenho para lutar por aquela coisa. E todo mundo, de alguma forma, opera com uma ideia básica a respeito do que cada um de nós merecemos. Às vezes inconscientemente. Às vezes nós temos uma ideia inconsciente de quanto dinheiro eu posso ter na vida, quão bem-sucedido eu posso ser no meu trabalho, quão reconhecido eu posso ser no meu grupo, né, no meu grupo de amigos, no meu grupo do trabalho. Todo mundo tem essa ideia que vai sendo construída ao longo da nossa vida. Né? E dependendo dessa ideia, se ela for uma expectativa limitante daquilo que eu vou merecer, eu vou, muito provavelmente, me auto-sabotar. Então, essa ideia, né, do que nós merecemos, o que a gente precisa saber, ela é uma ideia que não é que a gente cria essa ideia para nós mesmos. Se eu sinto que eu não mereço determinadas posições, se eu sinto que eu nunca vou merecer ser uma diretora nacional, se eu sinto que eu nunca vou merecer ser uma grande palestrante, se eu sinto que eu não mereço ter muito dinheiro ou muito reconhecimento, a culpa não é sua. Né? Não é você que decidiu sentir isso, né, e ter essa sensação de merecimento. Essa sensação de merecimento geralmente vem de uma internalização daquilo que outras pessoas, de alguma forma, nos passaram a respeito daquilo que elas acreditavam
que nós merecíamos. E, mais uma vez, grande parte dessas pessoas são os nossos cuidadores, os nossos pais, que inconscientemente também, sem perceber, transmitem silenciosamente algumas ideias daquilo que nós merecemos. Ao longo da nossa vida, a gente pode ter ouvido coisa do tipo, olha, certas pessoas merecem isso, mas a nossa família não. Bom, isso não é para a gente, isso é só para aquelas pessoas. Esse não é o nosso grupo social, toma cuidado, você vai sofrer ali, a gente é de outra linha, de outra classe social, a gente é de outra linhagem. Enfim, várias pessoas têm ao longo da sua história pais que tentam proteger a gente, tentando mostrar que a gente tem que tomar cuidado em sonhar, em desejar estar em alguns ambientes ou em algumas posições. E, obviamente, que os pais limitam, às vezes, a nossa percepção de merecimento sem intenção de prejudicar a gente. Obviamente, eles não estão sendo cruéis e não estão querendo criar filhos inseguros. Na maioria das vezes, eles estão simplesmente tentando proteger a gente de decepções. Então, alguém que diz, você não deve fazer tal curso, porque isso não é para você. Você vai encontrar pessoas de outra classe social, você vai sofrer discriminação. Esses pais provavelmente estão preocupados, estão tentando te proteger. Mas, infelizmente, eles acabam produzindo essa sensação que a gente cresce acreditando que tem coisas que eu nunca vou ter, ou que eu não mereço ter, e que isso não é para mim. E é aí que chega a autossabotagem. Quando a gente tem um conjunto de expectativas limitantes a respeito do que a gente pode conquistar, do que a gente pode ser, do que a gente pode ter, parece que a gente começa a agir no mundo para tentar provar para mim e para o mundo inteiro que realmente eu não mereço essas coisas. Então, a autossabotagem é uma tentativa inconsciente, é um mecanismo inconsciente, um mecanismo muito sutil, que é uma tentativa de alinhar a realidade exterior com aquilo que a gente sente no nosso interior que nós merecemos. Então, a gente começa a se auto-sabotar, produzindo, sem perceber, o nosso próprio fracasso, só para a gente meio que confirmar para todo mundo e para nós mesmos que, viu só, eu não conseguia mesmo, eu sabia que eu não ia conseguir, viu? Não era para mim mesmo. Viu? Eu não falei que eu não era legítima, eu não falei que eu não merecia isso, que não é para mim. Então, a gente, sem querer, produz esse nosso fracasso, porque a gente não acredita que merece aquilo que nos limita. Bom, então qual é a solução para isso? Felizmente existem soluções para barrar esse impulso de se auto-sabotar. E a primeira solução é você listar tudo que você sente que você merece em função da sua história, da sua infância. Façam isso, pegue uma lista no papel, tenta voltar à infância de vocês, tenta lembrar da adolescência e tenta pensar hoje em você retrospectivamente. Tenta fazer uma conexão, estabelecer uma relação entre como que a sua história pode ter feito você crescer acreditando que não merece determinadas coisas. Você teve pais que às vezes te trouxeram ideias de que determinadas coisas não eram para você, que determinados sonhos não deveriam ser sonhados, que determinados desejos deveriam ser reprimidos porque você não vai chegar lá. Você teve um amigo ou uma amiga que fez isso com você na sua infância? Você teve um namorado, uma namorada que fez isso com você na sua infância? Você teve um colega de trabalho, um colega de faculdade, um colega de escola que fez isso com você? Pensa, como que a sua história, de alguma forma, pode ter te feito acreditar que você não merece determinadas coisas. E aí, depois, o que a gente precisa é olhar para isso tudo, e essa parte mais importante, e aprender a nos libertar dessas ideias limitantes de merecimento, essas ideias especialmente produzidas na nossa infância. Hoje, todos nós podemos criar, ao invés de herdar, essa nossa ideia do que nós merecemos. A gente pode acreditar, de fato, que nós merecemos tudo aquilo que nós desejamos, desde que, obviamente, a gente trabalhe duro para conquistar isso que a gente quer. E tomar muito, muito cuidado com a autossabotagem, porque a gente se autossabota sem perceber. A gente se autossabota falando o que não deveria falar numa sessão de beleza, a gente se auto-sabota esquecendo de um compromisso que eu tinha marcado, a gente se auto-sabota batendo o carro, indo para um compromisso importante, a gente pode se auto-sabotar das maneiras mais diversas possíveis, e sem perceber que está fazendo isso.
E aí eu queria que, de novo, vocês fizessem uma reflexão. Vocês pensassem aí, né? Então, como que a sua história limitou as suas expectativas do que lhe é permitido ter, aquele exercício que eu acabei de pedir para vocês fazerem. E aí, um jeito de detectar quais são as nossas expectativas limitantes é você entender aquilo que você sente medo de querer. Às vezes eu quero muito alguma coisa, mas eu sinto medo de querer aquilo. Eu sinto medo de desejar. Eu fico ansioso. Parece que tem alguma coisa errada em estar querendo isso, né? Do que você tem medo quando você anseia por mais. E aí, tentar identificar se você já praticou a autossabotagem alguma vez, ou se você está praticando a autossabotagem nesse momento. Se você está agindo de alguma forma contra você mesmo, de uma maneira muito sutil, você pode estar provocando, sem perceber, o seu próprio fracasso. Então, liste isso, entre em contato, né, com esse aspecto da sua vida. Bom, e aí a gente vai para mais uma habilidade que nós precisamos aprender a ressignificar e aprender a desenvolver, né? Que é a habilidade de ressignificar as críticas. No nosso dia a dia profissional, no nosso dia a dia familiar, no nosso dia a dia social, né, na nossa vida como um todo, é muito difícil a gente fazer qualquer coisa sem receber críticas. É quase impossível fazer alguma coisa sem receber crítica. Né? Alguém sempre vai falar que tem um jeito melhor de fazer aquilo, um jeito mais fácil de fazer aquilo, um jeito mais barato, um jeito mais bonito. E provavelmente, se você tiver feito tudo certo, ainda podem te chamar de arrogante, porque vão falar que você não pediu ajuda para ninguém. Então é muito fácil a gente ser criticado na nossa vida. A questão não é acabar com as críticas, a questão é o que eu faço com elas. Né? Existem praticamente dois perfis de pessoas com relação à crítica. Existem pessoas que aceitam a crítica, ninguém gosta muito de críticas, mas pessoas que aceitam a crítica, lidam muito bem com ela, mas tem pessoas que se desestruturam completamente, ficam ansiosas, entram em pânico, né? Ou seja, pessoas que precisam de alguma forma ter a aprovação de todo mundo para se sentir bem, e tem pessoas que não precisam da aprovação de todo mundo para se sentir bem. Como eu disse, sentir a aprovação do outro é importante para todo mundo. Ninguém quer ser criticado o tempo inteiro. Nós somos, né, animais sociais de alguma forma. Então a gente precisa sim do reconhecimento das pessoas, a gente gosta de pertencer a grupos, a gente gosta de ser querido, de ter afeto. Mas a questão é, muitas vezes a gente não precisa ter a aprovação de todas as pessoas. Né? E de onde vem essa situação? Aqui na School of Life a gente acredita que também, de novo, isso remete à nossa infância. Né? Muitos de nós, né, tivemos familiares que nos valorizaram excessivamente ou deram muito afeto condicional ao bom comportamento. Pensem na vida de vocês, ou seja, aqueles pais que são mais afetivos, são mais amorosos, são mais carinhosos, valorizam mais, reconhecem mais, quando eu faço tudo direito, quando eu faço tudo certinho, quando eu me comporto bem, quando eu tirei boas notas, quando eu arrumava o meu quarto, quando eu me comportava muito bonitinho, igual a minha vizinha, e aí meu pai me reconhecia, minha mãe me dava afeto. Mas quando eu não me comportava bem, quando eu fazia as coisas erradas, eu perdi um pouco dessa admiração, um pouco desse afeto, um pouco desse reconhecimento. Então, se nós tivemos ao longo dessa história, né, um amor incondicional, ou que a gente pode chamar de um amor intrínseco, significa que nós somos amados a despeito do que nós fizemos, ou seja, independentemente de agir bem, agir mal, fazer direito ou fazer errado, nós tivemos um afeto o tempo inteiro, fomos amados incondicionalmente. Mas outras pessoas, infelizmente, tiveram um amor mais condicional, um amor mais extrínseco. Fomos mais amadas ou amados, né, por fazerem as coisas bem feitas, por fazer direitinho. E essas pessoas que tiveram esse amor mais condicional ou esse afeto mais extrínseco vão ter provavelmente mais dificuldade de desenvolver a autoconfiança ao longo da vida. Vai ter mais medo de ser criticado, porque uma crítica pode significar uma perda de afeto, uma perda de reconhecimento. Eu vou acreditar que eu não mereço as coisas se eu não fizer tudo certo, do jeito certo. Que eu não vou ser reconhecido pelos meus colegas, eu não vou ser amado, eu não vou ser admirado se eu não fizer tudo perfeito. E é nesse sentido que a crítica passa a ser mais difícil de ser lidada. Então, o que a gente pode fazer com isso? A primeira coisa é a gente reconhecer
que faltou algo na nossa história e lamentar por essa perda. Então, a gente não pode, como eu disse, mudar a nossa história, né? Mas a gente pode lamentar que faltou realmente um amor incondicional na minha vida. Mas o que a gente faz com isso agora? É a gente aprender a dar a nós mesmos esse amor intrínseco, esse amor incondicional, né, que ninguém nos deu no começo da vida. Né? O que significa isso? Você ser gentil com você mesmo. Todo mundo tem uma voz do amor intrínseco dentro de si. Né? E essa voz, né, se vocês estão pensando, como assim, né, usar essa voz para dar esse amor condicional? Eu queria que vocês pensassem o seguinte: quando vocês têm uma amiga, ou um amigo, um filho, qualquer pessoa que vem se queixar com você de um problema, se queixar com você de que não é amado, se queixar de você com você que não acha que não foi aceito por alguém, ou que não é reconhecido no trabalho, geralmente a gente consola essa pessoa, a amiga, o filho, um amigo, né, de uma maneira muito gentil. A gente geralmente fala: que é isso, não, você é tão legal, você vai superar isso, né? Essa pessoa que, na verdade, que fez isso com você, que não te merece. Então, a gente geralmente é muito gentil, a gente é afetuoso com essas outras pessoas. Mas com a gente, normalmente, a gente é muito mais cruel. Então, a gente tem essa voz, a gente sabe usar. É a voz que, geralmente, a gente consola os outros. Essa mesma voz, a gente deveria aprender a usar com nós mesmos. E é esse o exercício que eu quero que vocês façam agora. Eu queria que vocês experimentassem praticar a voz do amor intrínseco. Tenta pensar numa seguinte situação. Imagina que uma pessoa que você ama muito diga para você que alguém odeia ela. Então, uma pessoa que você ama muito vira para você e fala: nossa, descobri que alguém me odeia, estou arrasado e tal. Pensa o que você diria para essa pessoa. Tente se escutar dizendo isso para essa pessoa. Aí pensa também que essa mesma pessoa que você ama muito disse que foi rejeitada no amor ou que foi rejeitada no trabalho. Pense no que você diria para essa pessoa. E na hora que tenta escrever, talvez, para você materializar no papel o que você diria para essa pessoa. E ao olhar para isso, você devia observar o que você está dizendo ou o que você está escrevendo, porque é com essas palavras, geralmente gentis, né, delicadas, que você deveria se dirigir a você mesmo. Então, eu quero que vocês externalizem o que você diria ao outro, para vocês aprenderem a dizer a esse outro a mesma coisa, o que você diz para o outro, vocês dizerem também para você mesmo. Porque se a gente observar bem, raramente a gente seria amigo de uma pessoa que dissesse a nós mesmos o que a gente se diz. Dificilmente a gente seria amigo de nós mesmos se a gente dissesse para nós mesmos essas mesmas coisas que a gente se diz. Né? E provavelmente, se a gente dissesse o que a gente diz para nós mesmos para outra pessoa, a gente também não seria amigo dessa pessoa, porque essa pessoa não ia querer isso. Então a gente tende a ser muito cruel conosco, embora consigamos ser gentis com as outras pessoas. Façam esse exercício, tente ter a mesma generosidade consigo que você tem também com as outras pessoas que você ama. Bom, agora a gente vai para mais uma habilidade que tem também uma relação muito clara com o medo das críticas, que é o medo do não. A gente precisa também aprender a ressignificar os nãos que a gente escuta na nossa vida. Então, nossa vida é cheia de coisas que a gente quer pedir, né? Nós somos seres absolutamente demandantes. A gente quer coisas o tempo inteiro. A gente quer coisas no trabalho, a gente quer coisas no amor, a gente quer coisas na vida social, a gente quer dinheiro, a gente quer uma promoção, a gente quer uma chance de participar num projeto, a gente quer um beijo, a gente quer sair com alguém, a gente quer muita coisa. Mas muitas vezes a gente deixa de pedir simplesmente em função do horror de um não. Né? Aquele pavor de ouvir um não. Né? Por que será que é tão doloroso ouvir não? Né? Uma palavrinha tão pequenininha e bonitinha, uma palavrinha de 3 letras, pequenininha, e a gente tem um pavor enorme dela. Às vezes é melhor morrer na pobreza, na solidão, do que ouvir um não ali. Né? A gente prefere não pedir. Mas o fato é que a palavra não em si, ela não é um problema. O problema é tudo aquilo que a gente escuta ao ouvir um não. E geralmente quando a gente ouve um não,
a gente ouve um conjunto de coisas associadas. É um conjunto de coisas associadas ao nosso lado mais repugnante. É como se a gente tivesse dois eus. Um eu mais admirável, um eu que eu gosto que as pessoas vejam, um eu aceitável, né, um eu digno, reservado, sério, forte, respeitável. Mas a gente também tem aquele mesmo eu, que é né, aquele nosso lado idiota, né, que eu falei lá no início, que para a gente é repugnante. Um eu mais carente, desesperado, patético, meio ridículo, esquisito. Né? E o que acontece? Quando a gente ouve um não, o que a gente parece que é acionado é esse nosso lado mais repugnante. E esse nosso eu, que é esse lado mais idiota, tal, parece que é um ataque a ele, que a pessoa descobriu esse nosso lado que a gente está tentando esconder o tempo inteiro. Então, ouvir não é um problema. O problema é que quando ouve não, parece que a gente está escutando o seguinte: não, sou pessoa carente, desesperada, patética e ridícula, esquisita e ridícula. Isso sim é ruim de ouvir. Né? Você é uma pessoa carente, desesperada, patética, esquisita e ridícula. Mas isso é só uma criação da nossa mente. Apesar da gente ouvir, e é legítimo esse sentimento de medo, porque se foi sentido, ele existe para mim, pelo menos, mas a gente precisa saber que isso é uma criação injusta da nossa mente. Né? Só observa esse nosso eu desesperado, carente, ridículo, patético, nós mesmos. Embora eu tenha dito que todo mundo os tenha, né? Todo mundo tem esse lado repugnante, mas cada um só vê o seu. Lembra que a gente não consegue ver o do outro e por isso a gente se sente impostor e acha que eles são legítimos? As pessoas também não veem os nossos, esse nosso lado, né? Então, ele só existe dentro de nós. Então, a gente que precisa tomar muito cuidado para não invocar esse nosso eu mais repugnante quando ele não foi explicitamente chamado. Então, reflitam aí, né? O que você sente ou sentia pelas pessoas a quem você disse não recentemente? Tenta lembrar a última vez que você disse não a alguém, tanto profissional quanto romanticamente, ok? Tenta pensar a última vez que você falou não para alguém. E aí tenta pensar se ao dizer não para alguém, você estava realmente pensando isso tudo dela. Que essa pessoa é ridícula, desesperada, carente, chata, né? Tenta pensar nisso. A maioria das vezes, um não é só um não. Né? Tenta pensar, faz uma retrospectiva aí na última semana. Alguém te pediu alguma coisa e você disse não. Você estava pensando o que a respeito além do não? Esse exercício é muito importante para a gente tomar essa perspectiva e ver que, geralmente, não é só um não. Então, quando alguém diz, por exemplo, para você que você não é qualificada para o trabalho, isso não significa... A gente acaba escutando o seguinte: você é uma palhaça cretina arrogante que nunca vai chegar a lugar nenhum na sua vida. Né? E as pessoas não querem dizer isso. Né? Se alguém te diz, eu já estou com alguém, geralmente a gente pode escutar, você me dá nojo com essa sua dependência e fragilidade. Mas às vezes a pessoa está dizendo só, eu já estou com alguém. Né? Ou você não é qualificada para esse trabalho. Ou quando alguém te diz não, ela não está dizendo, eu desprezo você. Ela está te dizendo só não. Por isso que a gente precisa aprender a ouvir um não como um não. Porque o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas dizem não, geralmente isso não se encaixa nos meus planos agora. As pessoas só estão dizendo isso. Isso não encaixa nos meus planos. Elas não estão pensando nas minhas idiotices, elas não estão pensando nas coisas estranhas que eu penso, que eu faço, nas minhas ansiedades, nos meus medos. Isso tudo só está na nossa cabeça. E aí vamos fazer mais um exercício aqui, para ver se de fato, que é outro ponto que eu queria trazer para vocês, é o seguinte, que geralmente a gente também teme o não, porque nós pressupomos o não. Então todos nós acreditamos que a chance de ouvir um não é maior do que a chance de ouvir um sim. Ou seja, existe uma probabilidade maior de alguém dizer não do que de alguém dizer sim. Mas será que isso é verdade? Será que realmente o não é mais provável do que o sim? As chances de não são maiores do que as de sim? Então, eu queria que vocês olhassem para vocês agora e pensassem em algo surpreendentemente grande que vocês estariam dispostas a fazer. Você estaria disposta a dar, compartilhar ou a fazer por outra pessoa, simplesmente se essa pessoa tivesse a coragem de te pedir. Essa pessoa que não está te pedindo, provavelmente está te pedindo por medo do não.
né? Pensa isso, uma ajuda que você poderia dar a alguém, um tempo, um beijo, dinheiro, uma promoção, um estágio, enfim, qualquer coisa que você está ao seu alcance que você poderia dar para alguém se ela te pedisse, mas simplesmente você não oferece e a pessoa não tem coragem de pedir. Esse também é um exercício de tomada de perspectiva, para a gente ver que muitas coisas que para as outras pessoas podem ser surpreendentes, para a gente seria fácil dar, mostrando que não é mais provável, né? Não tem mais chances de ocorrer do que o sim. A gente precisa simplesmente testar. Não tem como saber de antemão se a pessoa vai nos dizer não. Nós não temos acesso ao que elas estão pensando. Nós não temos acesso ao que elas estão sentindo. A gente precisa simplesmente testar. Porque senão a gente passa a nossa vida inteira fugindo de coisas que a gente deseja, de coisas que são importantes para nós, né, e deixa essa vida passar, essa vida curta passar, sem realizar tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer. Então, não pressuponham o não. E, por fim, tem mais um tópico que eu quero discutir com vocês, é a nossa preparação para o inferno. Né? O que é preparar para o inferno? Né? Às vezes, nós temos uma perspectiva ingênua a respeito da autoconfiança, estabelecendo uma relação muito grande entre autoconfiança e otimismo. É óbvio que a gente precisa ser otimista na nossa vida. E que existe uma confiança que vem do otimismo de que no final tudo vai dar certo. Ou um otimismo de que vale a pena, né, perseguir esse caminho, que vale a pena investir na minha carreira. Né? Esse otimismo é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um pessimismo. A gente precisa saber, né, que as coisas podem dar errado no caminho. Ou seja, quando a gente investe muita energia ou muita esperança em alguma coisa, né, muita esperança num projeto de vida, muita esperança agora no trabalho de vocês como consultoras, e de repente uma outra coisa começa a sair do eixo, começa a dar errado, eu não começo a vender logo de cara, e aí eu começo a achar que eu estou no lugar errado, que isso não é para mim, que eu deveria estar em outra profissão, né? E aí eu começo a me desesperar, e eu tendo a desistir, porque eu estou diante de um conjunto de dificuldades que eu não tinha previsto. Né? Então, o que é essa preparação para o inferno? A gente geralmente, quando perde a confiança, ou a gente desiste de um projeto bonito, de um projeto interessante, de algo que eu quero investir na minha carreira, eu perco a confiança e desisto, não porque as coisas são difíceis, ou muito difíceis, mas porque elas geralmente são mais difíceis do que nós estávamos esperando. Ou seja, a gente estava ingenuamente otimista com relação ao processo. Então, especialmente no início, gente, agora nós estamos vivendo um momento único, né, da história da humanidade, essa pandemia, que todos nós precisamos nos readaptar ao formato de venda, ao formato das sessões de beleza, está tudo mudando, né, e pode ter caído vendas de algumas pessoas. Eu, para quem está começando agora, entrando agora como uma consultora, pode estar tendo uma série de dificuldades que são inerentes de qualquer empreendimento que vale a pena. É isso que precisa ser pensado. Ou seja, todo o processo de sucesso, de conquista, de crescimento, de desenvolvimento, passa por obstáculos, especialmente nos momentos iniciais, mas também em momentos posteriores. Então, a gente tem um desejo muito grande de realizar coisas, mas não nos preparamos para aquelas dificuldades que são inerentes, que são parte, né, de todo o processo. Isso geralmente acontece por quê? Porque a gente deseja fazer as coisas muito em função da nossa experiência como um consumidor daquilo. Então, pensem em vocês, por exemplo, vamos imaginar quem de vocês decidiu ser uma consultora da Mary Kay. Provavelmente você ama os produtos da Mary Kay, provavelmente você admira as consultoras que você já conhecia, né? E você olha para essas pessoas e você tinha uma experiência como consumidora, ok? Só que agora você está se tornando uma consultora. Então você está mudando, você está saindo da posição de alguém que consome para alguém que vende, né? E muitas vezes na nossa vida, a nossa experiência de consumidor, né, não permite que a gente veja os obstáculos, os bastidores e as dificuldades que um produtor tem que ter, que um consultor tem que ter, que um vendedor tem que ter. Então a gente olha para o produto final, a venda, tal, e a gente não reconhece todos os pedacinhos que construíram aquilo. Então isso acontece o tempo inteiro na vida. Por exemplo,
Imagina que eu olho para uma obra de arte como essa obra aqui do Francis Bacon, né? Então, que é um artista que é reconhecido aí para suas obras fortes, né? Belas e fortes, né? Então ele parece ter uma segurança enorme ao pintar. Mas se a gente entrar no estúdio do Francis Bacon em Londres, que está preservado lá até hoje, pelo caos e pela bagunça desse estúdio, a gente pode ver a agonia que é criar aquelas obras maravilhosas que ele criava. Ou seja, o processo é doloroso. Então ele parece que lutou com um javali ali, com um animal, olha, parece que tem sangue na parede, mas esse sangue pode ser dele mesmo, ele se batendo ali dentro, né, lutando contra o monstro interno dele, mostrando que é difícil, né, para chegar naquele resultado final, né, ele experimentou muito, ele lutou contra ele mesmo, né, ele quase caiu e ele voltou. Vários artistas, né, se deprimem no processo e depois ressurgem, enfim. Alguns escritores também passam por processos semelhantes, né? Se a gente pega, por exemplo, um livro do Proust, esse aqui é o Em Busca de um Tempo Perdido, um livro maravilhoso, que parece que ele escolhe as palavras perfeitamente, parece que ele, num ato de inspiração, produziu todo aquele material incrível. Mas se você pega os rascunhos dele, né, os manuscritos dele, você vê pela quantidade de vezes que ele edita, rabisca, risca tudo, amassa, joga fora, começa de novo, mostra como que para chegar naquele produto final, que é o sucesso de um grande escritor, né, um livro bem, né, bem escrito, que vende bastante, ele passou por momentos de desespero, momentos que ele pensou em desistir. Algumas coisas ele realmente desistiu, parágrafos inteiros, páginas inteiras ele rabiscou, começou de novo, né? Ou seja, existe um inferno envolvido aí na produção de obras maravilhosas. Às vezes a gente vai num restaurante incrível, né, come aquelas comidas maravilhosas, a gente come aquelas comidas deliciosas, mas a gente não viu o processo, a gente não viu lá dentro da cozinha industrial como que é difícil, a loucura que é cozinhar profissionalmente. Então, todos nós temos muito uma familiaridade com produtos acabados, mas pouca familiaridade com o processo, né? E quando a gente perde a confiança, é porque a gente está ingênuo com relação às mazelas de qualquer empreendimento que vale a pena, né? E tem um poeta romano, Horácio, que ele sintetiza essa ideia com essa frase. Ele fala: a arte consiste em esconder a arte. O que ele está querendo dizer com isso? Que os criadores, as pessoas, né, os produtores, eles escondem os bastidores da sua criação para valorizar o produto. Então, eles não dizem da dificuldade, eles não dizem do trabalho que está por trás daquilo, porque senão vai parecer só um trabalho como qualquer outro, não uma arte, uma coisa incrível. Então, quando a gente assume essa posição agora de consultora, né, de vendedora, né, o que eu preciso entender? Que esse inferno vai existir em alguns momentos, né, e que essa dificuldade, qualquer uma que surge, ela não é um sinal de fracasso, não é um sinal de que você não está na trilha certa, que você não está no caminho certo, mas é só um sinal de que você esbarrou em algumas dificuldades que são inerentes a esse processo de desenvolvimento humano. E isso, para finalizar, uma última citação, eu vou trazer uma citação do Nietzsche, ele fala exatamente disso. Ele fala: olha, a receita para tornar-se grande é fácil, mas é muito mais fácil dizer: eu não tenho talento suficiente. E aí vem a parte que eu queria destacar. Não falem em talento inato, em dons naturais. Nós só podemos ser tão grandes quanto o nosso apetite pelo sofrimento. O que ele quer dizer com isso? Que quanto mais eu almejo crescer, mais obstáculos eu vou encontrar na minha vida. Então, quão longe eu vou na minha vida, quão longe eu vou na minha carreira, vai depender do quanto eu sou resiliente, o quanto eu aguento lidar com esses pequenos obstáculos, né, que são esses pequenos sofrimentos que vão ocorrer ao longo da minha vida. Esse reconhecimento da dificuldade é o que eu chamo de um pessimismo útil. Então, a gente deve abrir mão de um otimismo ingênuo, de achar que tudo vai ser um mar de rosas, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser perfeito o tempo inteiro. E tem um pessimismo de saber que virão obstáculos. Já passei por alguns, vou passar por outros, mas se vale a pena, eu vou chegar lá. Então, pessoal, a gente passou aqui por 6 habilidades, a gente discutiu, né, a importância de se aceitar esse nosso lado mais ridículo, esse nosso lado mais idiota, ao invés de tentar escondê-lo, né, assumir que ele existe, porque isso nos dá uma força maior. A gente também como supera a nossa síndrome do impostor, dando aquele salto de fé,
acreditando que as pessoas incríveis, maravilhosas, que a gente admira, também têm inseguranças, também possuem medos, também têm dificuldades, elas só não nos contam. A gente tentar parar com a autossabotagem, reconhecendo como que a nossa história moldou as nossas expectativas a respeito do que a gente merece ter na vida, e a gente passar a criar para nós mesmos outras expectativas, tentar entender que eu mereço tudo o que eu desejo, e que se eu batalhar por elas, eu sou sim merecedor, independentemente do que qualquer pessoa tenha dito na minha vida. A gente entender que, apesar das críticas no nosso passado estarem relacionadas para algumas de nós com uma perda de afeto, de reconhecimento, a gente hoje pode aprender a lidar com as críticas, porque a gente não precisa do reconhecimento de todo mundo o tempo inteiro para ser amado, para ser reconhecido, para ter afeto. Aprender que um não, na maioria das vezes, significa apenas que o que eu estou pedindo não cabe, não se encaixa na vida daquela pessoa naquele momento, isso não tem a ver com o que ela pensa a meu respeito. E a gente viu que ser um pouco pessimista durante a jornada pode ser fundamental para aumentar a nossa autoconfiança. E aí, eu trouxe para vocês um exercício final, que eu quero que você vai encerrar com isso, que vocês pensem de novo, peguem papel e caneta e pensem em uma área da sua vida em que você vai buscar ser mais confiante, experimentando alguma dessas reflexões ou dessas lições que vocês fizeram, que vocês tiveram contato hoje nesse workshop. Pensa se algo fez sentido para vocês, vocês tiveram algum insight, se isso ajudou vocês se entenderem melhor, se conhecerem melhor, e se essas dicas que eu fui dando, se vocês consideram que podem ser úteis, o que você poderia aplicar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, do que foi dito aqui. E é muito importante que vocês façam isso já, ok? Porque existe uma janela de aprendizado. E vocês, se saírem desse workshop e não fizerem nada com isso, é muito provável que daqui a um mês vocês se esqueçam disso tudo que foi dito, lembrem muito pouca coisa. Então, como eu disse no início, é preciso exercitar regularmente, especialmente esse exercício de autogenerosidade, de autocompaixão, e de parar de superestimar as outras pessoas pelo que nós não sabemos sobre elas. Ok? Tentem aplicar isso na vida de vocês e lembrem que a autoconfiança flutua. Vão ter momentos que a gente vai se sentir mais autoconfiante e vão ter momentos que a gente vai se sentir menos autoconfiante. E nesses momentos de baixa confiança que vocês podem aplicar todos esses recursos que eu discuti com vocês durante esse workshop. Tudo bem? Então, foi um prazer vir aqui falar para vocês. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.